Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor José de Geografia na área. Vamos estudar um pouquinho o que é geografia e o que ela estuda, né? Literalmente. Hoje é uma aula sobre o básico da geografia, ok? A palavra geografia, literalmente, ela é traduzida em descrição do mundo. Ela descreve os aspectos naturais, os aspectos humanos, as relações entre eles, enfim. A matéria de estudo da geografia é o espaço geográfico. Nesse espaço geográfico, a gente vai encontrar elementos naturais, elementos humanos e assim por diante, bem como, novamente, a relação entre eles. Temos no espaço geográfico elementos humanos e elementos naturais. Os elementos humanos são aqueles construídos pela humanidade, tais como prédios, ruas, casas, o próprio lixo, enfim. A gente pode conversar também sobre as questões rurais, uma plantação, uma criação de animais, enfim. Tudo que é feito por mão humana é elemento humano. Os elementos naturais são esses que já estão aí. O relevo, o céu, as grandes florestas, o mar, as rochas, enfim. Basicamente são esses dois tipos de elementos que a gente encontra nesse espaço geográfico, que é a matéria de estudo da geografia. O espaço mutável, literalmente ele muda. Tá? Como assim ele muda? Ele muda pela ação do tempo, ação humana principalmente. O ser humano altera o espaço geográfico com alguns objetivos, tais como sobreviver em primeiro lugar. Eu vou alterar o meio que eu vivo para conseguir a minha sobrevivência. A partir do momento que eu consigo isso, eu estarei então trabalhando para ter o melhor conforto possível nesse espaço. Eu quero viver bem. Então, vocês podem acompanhar aqui uma foto do Rio de Janeiro de um tempo pretérito e outra de um tempo mais recente. As mudanças que ocorreram. Poderiam ter mudanças mais acentuadas se eu pegasse essa imagem junto com uma imagem do Rio de Janeiro antes da chegada dos portugueses ao Brasil, onde eu vejo basicamente elementos naturais. Então a mudança ela é contínua. Ela ocorre pelas alterações do espaço provocados por nós humanos e também, né, pela natureza. Só que a natureza ela trabalha num tempo diferente, um tempo geológico, ela leva mais tempo para formar um relevo, ela leva tempo para formar uma floresta. Tem um outro lado, ela pode também agir de forma rápida, mandando o quê? Uma grande chuva, um grande vento, um terremoto, um evento vulcânico, enfim. O espaço, ele muda, ok? É o espaço habitado, construído e transformado pela ação humana e pela natureza. Resumindo, a gente constrói o espaço geográfico. Antes de nós, esse espaço ele já existia. Porém, ele estava repleto apenas de elementos naturais da natureza. Quando vem o ser humano vai lá, modifica, em primeiro lugar habita esse espaço e depois vai construindo o seu estilo de vida que vai nos trazer então até o século XXI, século no qual estamos vivendo. Quantas relações que nós, humanos, estabelecemos com a natureza? A gente tem várias relações. Agora mesmo eu estou me relacionando com a natureza, eu estou respirando, eu estou sendo influenciado pela duração do dia, por exemplo, agora é a tarde. Enfim, aqui a primeira imagem mostra uma pessoa apenas admirando a natureza, o sol, as nuvens, a vegetação. Ali, eu tiro o lado bom para mim. Eu não estou agredindo a natureza também. Em contrapartida, na outra imagem eu já tenho queimadas. As nossas relações estabelecidas com a natureza nem sempre são relações que vão garantir uma harmonia com a natureza. Nós destruímos a natureza. Nós alteramos drasticamente, prejudicamos a natureza. Causamos problemas gigantescos. E, por vez por outra, estes problemas vêm até nós. Eles retornam para nós. Tá? Nós vamos sofrer com alterações climáticas, nós vamos sofrer com o desequilíbrio climático, nós vamos sofrer com a falta de água limpa, com a mudança na temperatura, enfim.
certo? Depois nós temos as relações humanas. Eu posso classificar as relações humanas as mais diversas possíveis. Eu posso ter uma relação humana direta, quando eu estou me relacionando diretamente com alguém. Estou estudando com uma pessoa, estou com a minha família, eu fui no mercado, conversei com a atendente, andei de ônibus, enfim. Ou posso, por exemplo, me relacionar indiretamente. Um político lá toma uma decisão, essa decisão afeta a minha vida, porém eu nunca falei com essa pessoa, nunca vi ela na minha frente. Enfim, as relações humanas também podem ser classificadas como boas, ruins, enfim. Aqui tem, por exemplo, pai e filho caminhando, conversando, de boas, assim. Contrapartida, eu já tenho uma imagem aqui onde eu tenho várias pessoas, tá? Se não fosse pandemia, seria uma normalidade isso, mas a gente está numa pandemia. O que se nota às vezes aqui é uma pessoa com máscara enquanto as outras sem máscaras. O espaço geográfico ele é construído. Todo ser humano tem sua individualidade. É individual. Porém, a gente nunca pode esquecer que dentro deste espaço que habitamos, a gente vive no coletivo, em sociedades. Vai desde a família até uma sociedade global. As relações humanas, elas vão do local que eu vivo até uma escala global. Gente, eu escuto música internacional, eu como produtos que vêm de outros países, eu utilizo produtos que vêm de outros países. Eu viajo para outros lugares. Eu converso com pessoas pela internet do mundo todo, se eu quiser. Certo? A gente vai trabalhar aqui um pouco das relações humanas com a música de Marisa Monte, Gentileza, ok? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. Que muro é esse? Será que a cor cinza só representa tristeza? Quais são as cores da cidade? Que cores eu tenho ali? As cores de um lugar que foi destruído, que está em guerra. Qual é a cor que predomina? A gente tem essa sensação que o cinza ele representa algo mais melancólico, ok? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Então, o que apagaram desse muro? Alegria humana? O que foi tirado? Enfim, nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos as letras e as palavras de gentileza. E aí? A gente vai estar escrito gentileza? A gente vai ver nas ações, a gentileza entre as pessoas, as relações humanas de novo construindo o espaço. Uma pessoa apressada no trânsito, ela pode ser gentil parando o seu carro para uma pessoa atravessar a faixa de pedestre? Será que a pressa permite a ela ser gentil? Será que a gente consegue ver isso na cidade quando a gente está correndo? As invisibilidades humanas, quando eu vejo uma pessoa ali, um mendigo, eu olho para ele, vou embora, a vida que segue. Não lembro que eu vi ele. Nem lembro que ele existe. Tá? Será que podemos melhorar isso? O que está fazendo o mundo ser tão rápido, apressado, onde as pessoas estão correndo, correndo e não estão olhando para o lado? Certo? Bom, aqui uma referência a um senhor de idade. Geralmente o senhor de idade ele anda mais devagar, né? É questão da idade. Enquanto o mundo ao seu redor acelera. E acelera cada vez mais. Parece que se a gente ficar parado, o mundo nos engole. É a sensação que nos dá. Será que a gente não tem um tempo para parar e refletir a que caminho essa humanidade caminha, no caso, né? Está indo? Por isso eu pergunto a você no mundo. Ser mais inteligente o livro ou a sabedoria? O que é sabedoria? Como é que eu consigo ter sabedoria pelas relações humanas? Hein? Será que eu aprendo só estudando com o livro? Será que eu aprendo vendo outras pessoas praticando? Eu gosto sempre de usar o exemplo do Seu Madruga. O Seu Madruga ele martela o dedo em um episódio do Chaves e pelo que ele faz na cena, dói. Mas será que daí eu preciso bater meu dedo com o martelo para saber que dói? Não, eu já presenciei ele, mas se eu quiser eu vou lá e testo. Posso cientificamente explicar por que dói o dedo quando eu bato nele. A questão do livro. Tem muito conhecimento nos livros, muito. Ele é super importante. Esse conhecimento também tem na internet. Está com outras pessoas. A escrita é muito importante, senão as relações humanas, a sabedoria seria passada apenas de forma oral. E a gente pouco saberia do passado. Imagine vocês nascerem em fevereiro de 2021 e começar a humanidade do zero. A gente nasce, muitas coisas já estão prontas, a gente deve saber usar o que tem aí com sabedoria. Então, livro e sabedoria, bom, eles andam junto
um com o outro. O livro está ali para mim estruturar e a sabedoria como eu vou usar essas informações, ok? O tempo. De novo, o espaço geográfico e o tempo. O tempo é muito importante, é ele que vai me dizer o tamanho das alterações às vezes. Às vezes eu altero o espaço geográfico em questão de dia, ou milhões de anos, como a natureza faz. Como é que eu percebo o tempo, as mudanças do espaço geográfico, as relações? Obviamente, o que eu mais uso é a visão, porque eu enxergo o espaço geográfico. Mas eu posso usar o tato para saber que determinado local é frio. Como assim frio? Bom, se na minha cidade faz 5 graus e eu sinto frio, eu vejo uma cidade com neve, e eu sei que a neve ocorre abaixo de 0 graus, por exemplo, eu sei que com a neve é frio. Eu posso sentir o calor com 30 graus, eu sei que no deserto faz 40, então eu sei que o deserto tem 40 graus e tem calor, né? O cheiro dos lugares, o aroma. Bom, um lugar que não cheira bem, eu vou imaginar na minha mente o quê? Um lugar bonito ou um lugar feio? O barulho. Barulho incomoda? Me acalma? Assim eu vou determinando um espaço geográfico mentalmente e depois eu descrevo ele. Ok? O paladar, o gosto das comidas, me remetendo a vários lugares. Enfim, certo? O tempo, pessoal, quando a gente diz, a gente tem o tempo da Terra e nós temos o tempo de sociedade e o tempo individual de cada um. Ninguém sabe quanto tempo vai estar aqui nesse espaço. E o tempo é o que eu tenho para habitar o espaço geográfico, transformar ele, me relacionar com a natureza, me relacionar com as pessoas. O mundo é uma escola? Bom, a gente aprende todo dia, né? Com todo mundo. A gente pode aprender com qualquer pessoa. A vida é um circo? Será que é só alegria? O circo, a palavra circo representa o quê? Palhaço, diversão, tristeza, o que mais? Tá? É um grande palco, a vida de atuação onde a gente vai habitando, né? Amor, a palavra que liberta, já dizia o profeta. Bom, esse profeta vocês devem saber quem é. Tá? Ele deixou para nós aí, amai-vos uns aos outros, né? Como vos ameis. E a gente está vivendo um momento complicado, ok? Gentilização. Ações para ser gentis. Aqui é uma prática. Bom, eu quero ser gentil no mundo, me relacionando com a natureza, me relacionando com as pessoas. Mas como eu posso fazer isso, né? Conseguimos viver sozinhos no mundo? Bom, a gente se pergunta assim, bom, se a gente constrói o espaço através das relações humanas, eu posso viver sozinho no mundo? Eu posso fazer o teste, ter o conhecimento empírico disto e ver no que dá. Eu posso ver filmes e ter uma noção. Eu vou dar um exemplo de um filme aqui, que é o mais fácil de realmente acontecer na realidade, depois eu comento outros dois, que é o Náufrago. Uma pessoa que acaba parando numa ilha deserta, sozinho, acaba tendo experiências mais diversas, e chega no momento que ele surta, porque ele não tem com quem conversar. Daí, ele cria o famoso Wilson. E o Wilson é o grande parceiro dele, é o que ameniza ele estar sozinho ali na ilha, sem nenhum outro ser humano. Ele tem que se virar. Lembram lá por que eu altero o espaço geográfico? Eu altero para sobreviver, depois para ter conforto. Na situação desse filme, ele está fazendo de tudo para o quê? Alterando o espaço para o quê? Fazendo fogueira, fazendo abrigo para o quê? Para sobreviver. E o Wilson é uma espécie de conforto, já que ele não tem companhia nenhuma. E ao final do filme, ele vai e procura as pessoas que receberiam as encomendas, como o próprio Wilson, como uma forma de agradecimento. A gente vive em sociedade. A gente é um ser comunitário. A gente não é uma onça que caminha por aí sozinho no mundo. Tá? Tem outros dois filmes bem interessantes sobre como é viver sozinho no mundo, literalmente. Eu Sou a Lenda, que o ator ele acaba tendo que conversar com os manequins, ele entra em surto, porque ele não tem com quem conversar, e tem o filme maravilhoso, se chama Na Natureza Selvagem, que a pessoa viaja aos Estados Unidos e vai ficar um tempo sozinho lá no Alasca, e ele, em certo momento do filme, ele comenta que a felicidade só é real quando compartilhada, ok? Então é isso, gente. O espaço geográfico é a matéria de estudo dessa disciplina incrível que é a geografia, fruto das relações humanas e das relações humanas com a natureza. Vamos ter boas relações, vamos cuidar deste mundo, que é o único que a gente tem, por enquanto, para viver. Certo? Um forte abraço e se cuidem.